Eu vou começar falando primeiramente dos acréscimos que fizemos ao arquivo grafo.java, que foi clonado do repositório proporcionado pelo professor com vários métodos já existentes neles. Para o vídeo não ficar gigantesco, eu não irei falar sobre os métodos que já estavam no repositório, conforme foi orientado pelo professor. Esse método aqui é o DFS Componente, e ele basicamente serve para responder a pergunta: quais outras pessoas estão no mesmo grupo conectado? Ou seja, o mesmo grupo, o mesmo componente conexo. Ele retorna uma lista de strings com os nomes de todos os vértices alcançáveis a partir da origem, usando uma travessia em profundidade. No projeto, esse método é utilizado em mapear grupos isolados do LinkedIn Analyzer, onde para cada pessoa não visitada, ele vai chamar o DFS componente e obter todo o subgrupo conectado a ela, né? Em breve mostrarei a implementação nessa classe LinkedIn Analyzer. Como a lógica de DFS já existia no DFS iterativo que estava disponível no código base, ao invés de duplicarmos o algoritmo, nós criamos um atalho, fazendo dois ajustes. O primeiro é que o destino aqui sempre vai estar como null, né? Aqui o destino sempre vai estar como null, ou seja, não vai parar ao encontrar o destino, ele vai explorar todo o componente. E outra é que ele não imprime nada ao console, pois o verbose está como false, né? Conseguimos ver aqui os parâmetros do DFS iterativo. O destino estará como null e o verbose estará como false. A próxima implementação que fizemos foi o algoritmo de Dijkstra para encontrar um caminho entre uma origem e o destino. Ele retorna um resultado caminho, que é esta classe aqui. Ela é uma classe record, ela é uma classe, ou seja, isso quer dizer que é uma classe imutável, projetada especificamente para portar dados, né? Ela reduz a verbosidade do código, ela gera automaticamente construtores, getters, equals, hashcode, toString, apenas com a declaração de atributos. Aqui os atributos são uma lista de strings, que é o caminho percorrido, e o custo para percorrer esse caminho. O algoritmo de Dijkstra começa tentando encontrar os vértices de origem e destino. Nós utilizamos uma expressão lambda para que ele lance uma exceção caso um dos vértices não tenha sido encontrado. Então nós criamos dois maps. Um que vai associar cada vértice a um número, este número representando a menor distância conhecida da origem até esse vértice. E o segundo que para cada vértice ele ele guarda de qual vértice ele foi alcançado no melhor caminho até aqui, né? Ele serve para no final reconstruir o caminho de trás para frente. Esse for, ele reconstrói, ele percorre todos os vértices do grafo para inicializar as distâncias, né? Para cada vértice V, ele define uma distância como integer.maxValue para representar infinito. Basicamente, ele se traduzia aqui no código como ainda não há caminho conhecido, então a gente coloca o valor dele como infinito, pois nós queremos o de peso menor, né? Essa linha, né? Esse set, essa aqui, perdão, ele coloca a distância da origem até ela mesma para zero, porque ele não percorreu nenhum vértice. Então nós temos um set, que é um conjunto de vértices cujo menor custo já foi definitivamente calculado. No Dijkstra, quando um vértice entra aqui, não precisamos mais ver arestas saindo dele com distância pior. Isso é uma propriedade do Dijkstra para um grafo com pesos não negativos. Então nós implementamos uma priority queue, que sempre tira primeiro o vértice com o menor valor em dist. Ele está usando um comparator para isso. E na fila.add, a, a gente consegue colocar a origem na fila para começar a exploração a partir da origem. Então a gente entra num loop que vai ser executado enquanto a fila não estiver vazia, ou seja, enquanto houver vértices para processar. O código basicamente remove da fila o vértice de menor distância entre os pendentes com o método fila.poll, e esse será o vértice processado nessa iteração. No primeiro if, ele tenta adicionar atual ao conjunto de finalizados. Ele tenta adicionar atual ao conjunto de finalizados. E o método .add do set, ele retorna false se o elemento já estava no set, né, no conjunto. E se isso acontecer, isso implicaria que esse vértice já foi finalizado antes.
Isso pode acontecer porque o mesmo vértice pode ser enfileirado mais de uma vez quando a distância melhora, né? E se isso acontecer, ele pula o resto da iteração com o contínuo e volta para o início do loop novamente. O segundo if, ele verifica se o vértice que acabou de ser processado é o destino, né? E se for, ele sai do loop, pois já encontramos o menor custo até o destino, né? É uma propriedade do Dijkstra com pesos não negativos também. E nesse for each, nós pegamos de cada vizinho conectado atual e tentamos melhorar o caminho até esse vizinho. Se o vizinho já foi finalizado, o menor custo até ele já está fechado, então ele pula esse vizinho e vai para próximo com contínuo, né? E se não, nós calculamos uma distância candidata até o vizinho. E essa distância candidata é feita somando o custo atual e pegando o menor peso da aresta atual e o vizinho, né? Isso aqui é. Já vou chegar nesse método, mas ele existe para caso exista mais de uma aresta entre. É possível, né, de ter feito o caminho. Se a nova distância for melhor do que o melhor caminho até o vizinho, ele atualiza a distância. Ele atualiza a menor distância ao vizinho e registra que o melhor jeito de chegar no vizinho, por enquanto, é vindo de atual, colocando o vizinho na fila de prioridade para ser processado. Depois que ele sai do loop, ele verifica se o destino continua com a distância infinita. Se isso acontecer, quer dizer que o destino é inalcançável e, conforme as especificações das instruções no exercício, ele deve ter um valor de -1. E se não, ele ele monta o caminho com reconstrói caminho, também chegarei nesse método, e ele utiliza o mapa anterior do destino até a origem para e retorna junto com o custo total em dist.get. O método obtém menor peso foi o que utilizamos no método de Dijkstra. Ele funciona da seguinte forma: ele recebe o vértice atual e o vizinho que queremos alcançar e utiliza o método obtém arestas para vizinho, que devolve uma lista de arestas entre atual e vizinho. Ele transforma essa lista em um string para processar com operações funcionais, né? Primeiro, para cada aresta da lista, ele extrai o peso usando o map, fazendo com que o string passe a conter os pesos das arestas entre os dois vértices. Depois, com o filter, ele remove pesos nulos para manter apenas valores numéricos válidos. E depois compara os pesos restantes e retorna o menor com o min. Se não houver aresta ou se todos tiverem peso nulo, ele vai entrar no or else e o método vai retornar 0 como valor padrão. E o último método que acrescentamos nesse arquivo, grafo.java, foi o reconstrói caminho, que ele monta a lista ordenada de nomes do caminho da origem até o destino. E ele é chamado no final do Dijkstra. Ele retorna uma lista de strings, que são os nomes. Ele recebe um mapa do vértice e do vértice anterior, que é o vértice que veio antes dele no melhor caminho, e o destino, que é o vértice final da rota. Ele funciona criando uma linked list vazia para armazenar os nomes no caminho. Nós achamos melhor usar uma linked list porque o add first, o método add first inserido no início seria mais eficiente nessa estrutura de dados. Então, após criarmos a lista, nós temos um loop for que anda de trás para frente. Ele começa em atual, recebendo destino, né? E ele vai ser executado enquanto atual for diferente de null, ou seja, enquanto houver coisa para percorrer. E a cada iteração, ele pega quem veio antes no melhor caminho com o anterior .get atual. Então ele percorre de trás para frente. O método addFirst, ele vai inserir o nome do vértice atual no início da lista, e como estamos indo do destino para a origem, inserir no começo já deixa a ordem final correta. E o método então retorna ao caminho, que é a lista montada, que pode ser, por exemplo, Ana, Bruna, Eduardo, Fernanda. Antes de falar do coração do código, primeiro eu vou falar sobre duas coisas. A primeira é a exceção personalizada que criamos, herdando da classe Py Runtime Exception, e basicamente ela funciona da seguinte forma. Ela tem um enum type, que vai ser o tipo de exceção a ser lançada, o motivo para a exceção ter sido lançada, na verdade, que pode ser o gráfico é nulo, a pessoa não foi encontrada ou o argumento foi inválido. O default message é a mensagem que cada uma das constantes vai ter, e ela será definida no construtor
que vai pegar o default message e vai atribuir para cada um dos tipos de constantes do enum. Isso aqui temos apenas um getter para acessar o valor. Aí então nós temos o private final type, que é um atributo da classe AnalysisException, que aí será definido também no construtor. Ele utilizará o construtor da classe Py, por isso que estamos usando super para pegar a classe Py, que no caso é runtimeException, passando o type.getDefaultMessage, que é a mensagem que está definida aqui no enum. Isso aqui é exatamente o que vai ser usado no getMessage da exceção, né, da runtimeException. Também temos a definição do tipo que causou do tipo da exceção, né? Temos mais um construtor também, além do construtor padrão, mas esse aqui serve apenas para caso queiramos utilizar uma mensagem personalizada, né? Ele funciona do mesmo método, mas com uma mensagem personalizada. E também temos mais um getter para pegar o tipo. A outra coisa que eu queria mostrar é esse error handler, que vai ser usado no LinkedIn Analyzer para tomarmos conta das exceções, né? Para deixar mais organizado. Ele tem um construtor privado vazio, mas mais importante, ele possui esses métodos. Primeiro é o exige não nulo, que ele vai pegar um objeto e o tipo da exceção. E basicamente, se o objeto não está vazio, ou seja, se não for nulo, ele retorna o método, ele não retorna nada, o método funcionou normalmente e o código não vai quebrar. Se ele tiver nulo, ele vai lançar uma exceção do tipo AnalysisException com o tipo passado. Esse não está vazio é um helper que foi definido aqui embaixo, que basicamente só faz uma comparação se o valor é ou não nulo, né? Ele retorna um true ou false. Então temos o exige presente, que leva um optional de um tipo T, e também o tipo da exceção, que é um dos tipos definidos no enum. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar esse optional, ou então, se não tiver o optional, se for null, ele vai lançar uma analysis exception. O LinkedIn Analyzer é o cérebro do projeto. Ele recebe um grafo e implementa 5 missões de anunciado. O construtor recebe o grafo que representa a rede e dentro dele utilizamos o error handler para validar se o grafo é ou não nulo. Se for, lança grafo nulo. Se passar nessa validação, ele armazena o grafo na instância para os outros métodos utilizarem. O método sugere conexões, ele vai receber o nome de uma pessoa e retornar um mapa com chave nome sugerido e o valor, que é a quantidade de amigos em comum. Primeiro ele busca a pessoa no grafo, se não existir ele lança pessoa não encontrada. Em seguida, ele pega os contatos diretos, ou seja, os contatos de primeiro grau do usuário e armazena numa lista. Temos também um mapa para acumular candidatos e quantos amigos em comum cada um tem. E aí nós entramos nesse for each, que funciona da seguinte forma. Para cada amigo direto do usuário, ele olha os amigos desse amigo com get adjacências, que são possíveis conexões de segundo grau. E esse if aqui, ele serve para descartar o próprio usuário, com o candidato.equals usuário, e também quem já é contato direto, indo para a próxima iteração em caso verdadeiro com o contínuo. Se não cair nesse if, ele irá incrementar em 1 o contador de amigos em comum para esse candidato. Se aparecer por mais de um amigo, ele vai basicamente somar utilizando o método merge do map. Então ele ordena os amigos em comum em ordem decrescente e monta um linked hashmap para preservar a ordem. Quem tem mais amigos em comum aparece primeiro. Ele utiliza o método entrySet, que retorna um set contendo todos os pares chave e valor de um map, transforma em string, faz o ordenamento em ordem decrescente, com sorted, e utiliza o collect para transformar novamente em um linked hashmap. O método grau separação, ele recebe duas pessoas e retorna o menor número de pessoas entre elas, ou -1 se não houver conexão. O error handler valida se a origem existe no grafo, mesma coisa para o destino, e ele delega ao BFS do grafo, né, da classe grafo. Ele conta passos ignorando pesos das arestas. O método rota maior afinidade encontra a rota de maior afinidade, que é a rota com menor soma de pesos entre origem e destino. Novamente utilizamos error handler para validar origem e destino e delegamos ao Dijkstra, que está na classe grafo, né, que retorna um resultado caminho com lista de nomes e custo total. E por fim, temos o método mapear grupos isolados. Ele não possui parâmetros e retorna uma lista de grupos, uma lista de grupos onde cada grupo é uma lista de nomes em um componente conexo.
O error handler novamente garante que o grafo não seja nulo. Todos os vértices, ele utiliza o get vértices do grafo para pegar todos os vértices da rede. O visitados é um set que irá conter o conjunto de vértices já incluídos em algum grupo. E o grupo isolados, ele irá ter a lista final de grupos. É uma lista que contém listas de strings. Dentro do for each, nós percorremos cada pessoa da rede. Se ela já foi atribuída a um grupo, ela volta ao início da iteração para evitar processar o mesmo componente duas vezes, né? Utilizamos o contínuo para isso. A lista caminho completo, ela vai chamar o DFS componente com o nome do vértice, descobrindo todos os conectados a ele. E aí vai vir a parte de converter para vértices, né? Os nomes que vão ser retornados pelo DFS vão ser convertidos de volta em objetos vértice. Se algum nome não existir, ele vai lançar uma analysis exception com uma mensagem customizada, né? Pessoa não encontrada. Ele funciona primeiro transformando para string, depois para map para executar uma instrução em cada componente da string. Nesse caso utilizamos o encontra vértice. E ao final ele converte novamente para a lista. Após isso, marcamos todos os membros do componente como visitados e depois extraímos os nomes e ordenamos alfabeticamente dentro do grupo, né? Novamente utilizando os métodos string, map, sorted e toList. Por fim, adicionamos o grupo formado à lista de resultados e ao sair do for each, nós utilizamos strings novamente para ordenar os grupos do maior para o menor, utilizando o método compare da classe integer. Por último, mas não menos importante, temos o arquivo LinkedIn App. Ele possui duas partes. O primeiro é o método main, que monta o grafo com criar rede de teste e também cria um LinkedIn Analyzer com esse grafo e chama cada missão pedida no enunciado e também vai imprimir o resultado no console com títulos organizados. O main não implementa lógica de gráfico, como você pode ver, ele só monta a rede e chama o Analyzer para exibir os resultados de forma legível no console. Por isso que eu não pretendo ler linha por linha, porque é só basicamente formatação de texto. E a outra parte é criar rede de teste, que é um método estático que fabrica o grafo de teste e ele é reutilizado nos testes unitários que fizemos utilizando do JUnit, né? Para manter a manutenibilidade mais fácil e escalável, para caso a gente queira mudar algo na lógica de grafos, nós criamos testes unitários para garantir que tudo sempre estará correndo bem com maior facilidade, né? Eu vou agora no momento, para finalizar o vídeo, executar tanto os testes quanto o código principal. Então, vou executar os testes. Podemos ver que a build foi bem sucedida. E agora irei executar o programa, né? Como pode ver, nós aqui, o run, temos a sugestão de conexões para a Ana, baseado nos amigos em comum, ordenado da mais a conexão mais sugerida em termos de para mais fraca. Quem está na frente é quem tem mais amigos em comuns. Temos o grau de separação entre Ana e Fernanda, que é aquela que ficou a mais atrás, e a rota de maior afinidade, que foi Ana Fernanda, de Ana Fernanda, que foi de Ana para Bruno, para Eduardo, para Fernanda, né? E agora temos também os grupos isolados, que eles são aqueles grupos que são formados para sugerir um grupo de pessoas que possam se conhecer.